Olá, tudo bem? Professor Wagner aqui de volta e primeiro, antes de começar a aula, gostaria de informar algumas situações para vocês de como vai ser essa aula de hoje. Bom, eu venho seguindo o método aí que já vem de aulas anteriores, que é correção das atividades que foram lançadas na semana passada e o conteúdo novo depois da correção das atividades, ok, sexto ano? Então, daqui para frente as nossas aulas vão ser assim, sempre corrigindo as atividades que foram lançadas no portal e conteúdo depois da correção. Sexto ano, então é nesse sentido aqui que a gente vai começar a aula e aproveitar aqui para dizer para vocês que nessa correção das atividades também é muito importante que vocês aí estejam participando com proatividade, resolvendo e tirando as dúvidas conforme a videoaula vai se desenrolando, ok? A correção das atividades também é importante para que a gente faça um lembrete, né, do que foi falado, ou um resumo, como você quiser chamar, do que foi falado na aula passada, para a gente assim poder prosseguir com um conteúdo novo sem se esquecer do que já foi falado, ok? Então vamos lá começar a corrigir as nossas atividades. Então ainda é sobre relativo à unidade 6 da apostila aí de vocês. A primeira questão é essa, sobre a Macedônia, né, que é o lugar geográfico que a gente vem trabalhando na unidade 6, ok? Sexto ano, vamos lá. A Macedônia alcançou uma posição hegemônica dentro da Grécia. Então vocês viram que com a expansão do Império Grego, a Macedônia, a região, a territorialidade da Macedônia acabou sendo anexada na Grécia também. Então é isso que está falando, durante o reinado de Filipe II. O trono foi sucedido pelo seu filho, que ainda ficou mais famoso, lembra que eu falei lá na aula passada? Mais famoso que o Filipe II, que viria a ficar ainda mais famoso que o pai. Quem foi esse importante imperador? Então essa questão era para a gente lembrar, né, de que a expansão do mundo grego foi direcionada por um famosíssimo imperador, que inclusive na aula passada eu trouxe várias coisas da atualidade que estão relacionadas a essa figura histórica. A resposta está aí no slide, a letra C, Imperador Alexandre o Grande. E hoje, na aula de hoje, a gente ainda vai ver alguns pontos sobre essa figura histórica, ok? Então, resposta letra C. A questão número 2. Construído num curto período de 11 anos, o Império Macedônico contribuiu com a difusão da cultura grega no Oriente. Alexandre fundou uma grande quantidade de cidades e promoveu a fusão, a mistura da cultura grega diversamente. Assinale a alternativa que direciona, além dos grandes feitos de Alexandre o Grande, o que mais ali que carrega a sua marca, a sua característica. A resposta correta é a letra A, porque o que ele deixou de legado da antiguidade foram os templos que, inclusive, estão espalhados pelas cidades gregas e macedônicas também, ok? Questão número 3. Até os 30 anos, Alexandre o Grande, né, que é de quem a gente está falando, havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito. O Egito, você sabe, é na África, né? Então, a expansão do Império Grego foi bastante grande nas mãos de Alexandre o Grande. Esses são alguns feitos do Imperador Alexandre o Grande. Uma das principais guerras que a gente viu durante as aulas passadas que Alexandre o Grande, inclusive, se destacou militarmente, tá aí no slide, a resposta, a letra A Guerra do Peloponeso, que a gente já havia trabalhado nas outras aulas, ok, sexto ano? A questão número 4, ainda falando sobre o tema da unidade 6, né, que é a Macedônia. É uma nação balcânica, já expliquei para vocês sobre a Península Balcânica, sem saída para o mar e repleta de montanhas, lagos e cidades antigas, com arquitetura de influência. Então era essa a ideia dessa questão, você entender que o Império Macedônico ele recebe uma carga de influência muito grande, de uma cultura em específica, que está aqui a resposta no quadro, a cultura europeia ou cultura ocidental, ok? Última questão, falando aí da capital
do lugar onde a gente vem trabalhando na unidade 6, que é conhecida pelo bairro Old Bazar e é edifícios históricos que viraram museus, como a Galeria Nacional, faltou um L ali. De que lugar estamos falando? Enfim, era para você entender, como eu trouxe lá na última aula, questões da atualidade da Macedônia. Macedônia é uma república, hoje em dia está lá cravada ainda na Península Balcânica, e a resposta correta era a letra D, Macedônia. Ok, sexto ano? Então, com isso a gente encerra a revisão, né, falando alguns pontos que foram trabalhados da unidade 6, e agora a gente entra na segunda parte da aula, que é o conteúdo em si. Porém, a gente ainda está na unidade 6, porque a aula passada foi somente uma introdução sobre a unidade, e agora a gente vai dar continuidade, vamos nos aprofundar dentro da unidade 6. Então pega aí sua apostila, já pode ir trabalhando junto com a videoaula aqui, ela é uma ferramenta muito importante aí durante o seu estudo. Ok, sexto ano? Então vamos lá entender ou aprofundar nesse lugar geográfico que a gente está falando. Como vocês sabem, eu sempre trago os mapas para a gente entender, para a gente se localizar geograficamente. Você já sabe também que na unidade 6 a gente está falando exclusivamente desse lugar aqui, ó, da Macedônia, e repara para vocês verem como fica do lado da Península Grega, da Península Balcânica, aqui, ó, das ilhas gregas, Atenas, Esparta. Então, se você reparar no mapa, vai ver que a Macedônia é bem próxima da Grécia. Por isso a gente estuda ela logo depois de entender sobre a cultura grega. É porque a expansão do Império Grego levou à conquista de novos territórios, incluindo a Macedônia. E aí eu trouxe duas características que a gente vai ver na aula de hoje sobre o Império Macedônico. A primeira característica, a gente vai ver aspectos políticos e econômicos desse território ainda na antiguidade, no tempo de Alexandre o Grande, e como toda essa expansão territorial grega fez difundir a cultura helênica. Mas fiquem tranquilos, eu ainda vou me aprofundar no que é cultura helênica, ok? Então vamos lá, primeiro ver o primeiro aspecto, que é ligado à política e economia da Macedônia, esse lugar aqui no mapa, ok? Então vamos lá. Essa figura aqui é uma representação clássica de Alexandre o Grande, está lá nos museus gregos, foi feito na antiguidade e chega até os dias de hoje, então eu trouxe aqui para vocês identificarem. É uma figura muito famosa, toda vez que aparece essa estátua aqui, você já vai conseguir identificar que ela se refere a Alexandre o Grande. A Macedônia tornou-se o centro do maior império formado até então, que só seria superado anos depois pelo Império Romano. Então eu já trouxe essa informação aqui, que foi um império, um dos maiores da antiguidade, e que depois foi somente superado pelo Império Romano, porque o conteúdo das próximas aulas é exatamente sobre o Império Romano, ok? As conquistas de Alexandre o Grande, promovendo a fusão da cultura de várias regiões conquistadas, então aqui é um ponto importante para a gente entender essa expansão, que não foi só territorial, mas também cultural, porque conforme Alexandre o Grande ia anexando territórios ao Império Grego, ele ia também difundindo a cultura grega, ok? Os valores gregos deram origem à cultura helenística, então é esse ponto que a gente vai trabalhar separadamente. Então, esse conjunto cultural que Alexandre o Grande também foi difundindo junto com a expansão dos impérios é chamado de cultura helenística, mas a gente vai ver mais para frente o que significa. Por fim, a figura de Alexandre acabou servindo de inspiração para outro líder militar que viveu depois dele. Então, Alexandre o Grande é o começo da ideia de que imperadores muito famosos da antiguidade conseguiram conquistar e anexar territórios e principalmente difundir a cultura. E puxando pelo gancho lá que eu falei que o próximo tema é o Império Romano, a gente vai ver, viu, que Alexandre o Grande é do Império Grego. E outra figura se destaca, inclusive foi influenciada por Alexandre o Grande, que é Júlio César, mas aí ligado ao Império Romano, ok? Que a gente vai ver
mais para frente. Bom, então a gente viu pontos políticos, né? A expansão territorial, a expansão cultural e agora alguns pontos econômicos que fizeram da Macedônia na antiguidade um dos principais polos comerciais ali da Península Balcânica, ok? Para administrar um vasto império, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, buscou incorporar elementos da cultura asiática à maneira de governar dos gregos. Então essa é a ideia. O Alexandre o Grande, conforme ele ia conquistando territórios, ele não eliminava a cultura do povo conquistado, ele simplesmente incorporava a cultura de tradição grega, e é essa a ideia. Na administração, o ouro persa foi absorvido na cunhagem de moedas que circulavam por todo o império. Então, aspecto econômico principal para a gente entender a Macedônia na antiguidade é que através de Alexandre o Grande é que as moedas, a cunhagem de moedas, a fabricação de moedas começa a circular ali por todo o Império Grego. A economia do Império tinha como base a agricultura e a pecuária. É claro, a gente está falando da antiguidade, os povos deixam de ser nômades, passam a ser sedentários e desenvolvem a agricultura e a criação de animais, ou a agricultura e a pecuária. Sendo assim, o poder era concentrado nesses proprietários de terras. Então é isso. Pontos principais da economia na Macedônia é que a cunhagem, a fabricação de moedas começa a ser feita, e é uma ideia de Alexandre o Grande, e que a economia é baseada em senhores de terras que detêm o poder da agricultura e da pecuária, ok? E agora sim, o ponto que eu havia falado para vocês, que é um pouco mais complexo, mas também é só se você prestar bastante atenção no texto e acompanhar a minha explicação, vai ficar tranquilo. A difusão da cultura helenística, mas o que significa, né? Cultura helenística. Eu trouxe aqui algumas representações artísticas que são desse período, chamado período helenístico, que é uma fase da história da Grécia. A cultura helenística ou helenismo foi o resultado da fusão dos elementos da cultura helênica ou cultura grega com a cultura ocidental. Então é basicamente o que eu havia falado no slide anterior. Alexandre o Grande, conforme ia incorporando territórios e expandindo o território grego, ele ia incorporando também a cultura grega, a cultura desses povos anexados. Ok? O período é caracterizado por um domínio da cultura grega e o crescimento da civilização romana. Então é isso, a cultura helenística é isso, é a capacidade que alguns imperadores da antiguidade tiveram de incorporar culturas de territórios que foram conquistados à cultura grega ou à cultura helena. Como eu falei nas aulas anteriores, os gregos também se autodenominavam helenos, por isso cultura helenística, ok? Nesse contexto, elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo e a cultura grega mesclada a elementos orientais deu origem à cultura helenística. Então, repetindo e revisando, cultura helenística nada mais é do que isso. É a capacidade que a expansão do Império Grego teve de absorver culturas diferentes, ok? Então, resumindo essa aula de hoje, está aqui os pontos que a gente já vem trabalhando sobre a unidade 6. Acho que com essa aula a gente já finaliza ela e já ficamos preparados para as próximas revisões. Então, os principais pontos que a gente trabalhou nessa unidade: a Macedônia, né, a localização geográfica dela, um dos mais famosos imperadores da antiguidade, que é o Alexandre o Grande, as conquistas e expansão dele, a política de Alexandre o Grande e do Império Macedônico, a economia e a difusão da cultura helenística. Bom, é isso, sexto ano. Com isso a gente encerra a unidade 6 e para a próxima aula eu já estou preparando aí para vocês a revisão de preparação para a nossa trilha, ok? Então a nossa trilha vai ser baseada em 2 unidades, mas isso eu vou falar lá no dia da revisão. A unidade 5 e a unidade 6, ok? Continue cuidando de você e da sua família e até a próxima aula.